Meu casamento dos sonhos virou um pesadelo de fraude e manipulação. A vida às vezes nos prega peças cruéis, disfarçadas de sonhos. Eu estava noiva de Sara, a mulher que eu acreditava ser o amor da minha vida. Tudo parecia perfeito, até que uma mensagem fria e impessoal virou meu mundo de cabeça para baixo. Casamento cancelado. Espere uma ligação do meu advogado. Naquele momento, enquanto eu estava na fila do supermercado com uma cesta cheia de itens banais, a realidade me atingiu como um soco no estômago. Sem explicações, sem emoção, apenas um cancelamento abrupto, como se eu fosse um contrato que ela decidiu anular. Minha única resposta foi um calmo como quiser. O que Sara não sabia era que eu não era um peão fácil de descartar. Sem dizer uma palavra, retirei meu nome da solicitação de hipoteca da casa que havíamos escolhido juntas nos arredores de Seattle. Em 48 horas, o advogado dela, antes tão frio e clínico, estava em pânico. Eu sabia o que aquela mensagem realmente significava: não me contate. Meu advogado cuidará de tudo. Sara pensava ter todas as cartas, mas havia se esquecido de um detalhe crucial: nada estava finalizado, e eu ainda era tecnicamente uma pessoa livre. Com apenas 3 cliques no portal do banco, todo o castelo de cartas dela desmoronou. Minha atitude não era mesquinha, era uma questão de dignidade. Depois de 2 anos construindo uma vida com ela e fazendo sacrifícios, como recusar uma oportunidade de trabalho em outra cidade para ficar perto da família dela. E o que se seguiu foi ainda mais chocante. Menos de 48 horas depois, a advogada de Sara me contatou, exigindo respostas e ameaçando com quebra de contrato ou interferência financeira. Eu ri. De repente, a advogada dela estava desesperada. Não retornei as ligações, deixando-os em seu crescente desespero. Sara, acostumada a ter controle, esperava que eu estivesse de coração partido e implorando. Mas eu estava em paz. Uma amiga em comum, Lauren, me ligou, embaraçada, revelando que Sara estava pirando porque já havia encomendado móveis e prometido um quarto de hóspedes aos pais na casa que agora não seria dela. Sara me acusava de ser vingativa, de querer puni-la. Mas eu não estava punindo-a, eu apenas havia parado de ser tola. O que Sara não sabia era que eu já suspeitava de algo há semanas. Sinais sutis, como mensagens noturnas de números desconhecidos e reuniões de trabalho com horários estranhos, me alertavam. Eu não queria acreditar, mas agora, com tudo desmoronando, eu a via claramente. Decidi não reagir, apenas observar. E nesse silêncio, verdades começaram a vir à tona. 2 dias depois, o pai de Sara apareceu na minha porta, parecendo cansado e envergonhado. Ele perguntou sobre a casa, e eu expliquei que não compraria uma casa com alguém que me terminou por mensagem de texto e enviou um advogado para falar comigo. Ele confessou que Sara não contava nada a eles e que havia desconfiado da decisão dela. Eu apenas disse: ela terminou. Respeitei isso. Ela pode lidar com as consequências. A história, no entanto, estava longe de terminar. Eu não percebia que Sara havia planejado algo calculado, e eu estava prestes a descobrir por que ela queria tanto aquela casa. A primeira rachadura real na fachada de Sara veio de seu primo, Eric, com quem eu não falava há meses. Ele me enviou uma mensagem direta, dizendo: você se livrou de uma bala. Pergunte a ela sobre Lucas. O nome não me soou familiar de imediato, mas a forma cautelosa de Eric ao mencioná-lo me disse tudo. Lucas estava conectado ao motivo do término. Voltei ao Instagram de Sara. A maioria de suas postagens estava privada, mas uma foto marcada me chamou a atenção. Uma festa de noivado de um amigo, no mesmo fim de semana em que Sara alegava estar doente em casa. Sara não estava na foto, mas Lucas estava, com o braço em volta da cintura dela, próximos e íntimos. Meu estômago revirou. Enquanto eu estava em casa decidindo sobre azulejos da cozinha, ela estava com outro. Foi então que a mágoa deu lugar a algo mais: foco. Eu não queria apenas sair, eu queria sair limpa, sem laços, sem dívidas, sem impressões digitais. Primeiro, contatei a empresa de hipotecas, garantindo que minha retirada fosse permanente e encaminhando a eles uma cópia da mensagem de término de Sara. Eles me disseram, extraoficialmente, que a advogada dela já havia tentado me readicionar à solicitação. Tarde demais. Então, liguei para Arthur, meu ex-colega de faculdade e agora advogado imobiliário em outra cidade. Ele havia me oferecido um emprego há 1 ano, que eu recusei porque Sara queria que construíssemos raízes perto da família dela. Eu disse a ele que estava de volta ao mercado. Ele riu e disse: já era hora. Agendamos uma videochamada. Era domingo de manhã quando a próxima bomba caiu.
Acordei com 32 notificações perdidas do meu banco. Uma tentativa havia sido feita de acessar nossa conta poupança conjunta, que eu havia financiado com meu bônus de R$ 10.000 para as despesas do casamento. A solicitação foi sinalizada como suspeita porque tentaram mover todo o dinheiro para uma conta corrente privada apenas no nome dela. Liguei para o banco, que congelou a conta. Enquanto eu falava com o banco, um novo e-mail chegou, com um assunto urgente, referente aos fundos do casamento. Era de Amanda, a advogada de Sarah. Ela alegava que Sarah havia feito vários pagamentos na conta e tinha direito a reclamar uma parte. Era uma mentira descarada. Eu tinha registros, cada depósito veio de mim. Sarah sempre mantivera o dinheiro dela separado para a flexibilidade, mas agora queria me roubar. Não respondi. Liguei para Arthur novamente. Ele me tranquilizou, dizendo que eu tinha um rastro de papel para cada dólar. Mas ele me alertou: se ela está desesperada o suficiente para tentar isso, ela não acabou. E ele estava certo. Naquela noite, recebi uma mensagem de voz de Sarah. A primeira comunicação direta desde sua mensagem de texto. Sua voz estava trêmula, emocional, quase como se ela quisesse parecer quebrada. Ei, eu não queria que fosse assim. Eu só entrei em pânico, ok? As coisas ficaram complicadas e eu não sabia como falar com você sobre isso. Por favor, não pense que eu estava tentando te machucar. Eu a reproduzi 2 vezes, depois apaguei. Sem resposta. Quando você mostra a alguém que não tem medo de ir embora, eles ficam com medo. E Sarah estava acostumada a controlar. A segunda-feira chegou. Assinei a nova oferta de emprego da firma de Arthur. Era remoto para começar, com um pacote de relocação. Eu estava oficialmente de volta ao controle da minha vida. Mas a terça-feira foi quando a última peça do quebra-cabeça se encaixou. Recebi outra ligação de Lauren. Sua voz estava tensa, como se ela tivesse chorado. Você deveria saber. Sarah está grávida. Meu estômago afundou. Ela está dizendo a todos que é seu. Senti meu coração parar. Mas Lucas? Lucas tem ficado na casa dela todas as noites desde o término. As pessoas estão começando a falar. Minha voz estava calma. Ela disse de quanto tempo está? 8 semanas, supostamente. Fiz as contas. 8 semanas atrás, Sarah estava em uma limpeza e nem me deixava tocá-la. 9 semanas atrás, mal. O que significava que havia uma chance real de a criança não ser minha. Mas ela já estava preparando o terreno para me prender, para me amarrar a ela com algo permanente, possivelmente reivindicar paternidade e talvez até pensão alimentícia. E a pior parte, eu sabia exatamente o que ela faria em seguida. Mal dormi depois da ligação de Lauren. Fiquei lá no escuro tentando juntar todas as peças, o momento, o motivo, a verdadeira razão pela qual ela terminou comigo por mensagem de texto em vez de pessoalmente. Não era um término, era uma estratégia. Sarah não tinha parado de me amar. Ela estava planejando sua rota de fuga e controlando a narrativa antes que eu tivesse chance de falar. E agora ela alegava estar grávida do meu filho, exceto que não podia ser meu. As datas não batiam. Não tínhamos dormido juntos por semanas, ela havia me mantido à distância por sua desintoxicação pré-casamento, mas agora estava claro que ela já sabia que havia cometido um erro, ou pior, cruzado uma linha que não podia desfazer. E Lucas? Ele não era apenas um caso, ele era a verdadeira razão. Na manhã seguinte, a advogada de Sarah enviou um e-mail ainda mais agressivo. Minha cliente está considerando ações legais relacionadas ao abandono financeiro e angústia emocional. Ela também me pediu para notificá-lo formalmente sobre sua gravidez e suas supostas responsabilidades parentais. Supostas. Essa palavra me gelou. Eles estavam tentando me apressar, me encurralar, me forçar a responder emocionalmente ou cometer um erro que pudessem explorar no tribunal. Mas eu não entrei em pânico. Joguei de forma inteligente. Contatei Arthur novamente e contei tudo a ele. Ele me disse para sair na frente, fazer o primeiro movimento legal, criar um rastro de papel que provasse que ela estava manipulando a situação. Naquele dia, contratei uma advogada local especializada em direito da família e financeiro, a doutora Lúcia Mendes. Ela era perspicaz, até fria, mas era exatamente o que eu precisava. Ela redigiu uma carta formal e a enviou para a advogada de Sarah na manhã seguinte. Dizia, em termos legais, que eu negava a paternidade até que um teste de DNA verificado pudesse ser realizado. Eu não contribuiria financeiramente ou emocionalmente até a confirmação biológica.
Qualquer tentativa de acessar contas conjuntas ou me retratar como emocionalmente abusivo seria considerada difamação e enfrentada com contraprocesso. Ela até incluiu uma cláusula exigindo divulgação financeira completa dos ativos atuais de Sarah, caso ela tentasse alegar que eu lhe devia dinheiro pela compra da casa agora cancelada. Eu não estava mais me contendo. Menos de 2 horas depois que esse e-mail foi enviado, meu telefone tocou novamente. Desta vez, Sarah não deixou uma mensagem de voz. Ela ligou de novo e de novo, 6 vezes em uma tarde. Eu não atendi. Mas a doutora Lúcia recebeu uma ligação de Amanda, a advogada dela, naquela noite. Ela disse que Sarah estava angustiada e se sentia emboscada, que deveríamos ter lidado com as coisas em particular. A doutora Lúcia respondeu, ela o tornou público quando introduziu assessoria jurídica e ameaçou a ação financeira. Meu cliente está simplesmente respondendo. Gostaria de poder dizer que não sentia nada, mas a verdade é que sentia tudo. Raiva, tristeza, arrependimento. Principalmente arrependimento. Não porque tínhamos terminado, mas porque ignorei todos os sinais de alerta que levaram a isso. Como ela se recusou a combinar finanças até o casamento, ou como ela sempre controlava o calendário social, ou como toda vez que eu trazia à tona a cor dos pré-nupciais, ela ria e dizia, você não confia em mim. A pior parte, eu acho, é que uma parte de mim ainda queria acreditar que isso não era real, que talvez ela estivesse com medo, que talvez Lucas fosse apenas um erro, e ela estivesse tentando consertar as coisas. Mas a realidade tem uma maneira de te dar um soco na cara quando você não está olhando. E esse soco veio 2 noites depois, do próprio Lucas. Era por volta das 22 horas. Eu estava sozinho em casa, assistindo TV, quando recebi uma mensagem no Facebook de um perfil que não reconheci. Sem foto de perfil, apenas um primeiro nome, Lucas. A mensagem dizia, devemos conversar. Não quero fazer parte de qualquer jogo que ela esteja jogando. Olhei para isso por muito tempo, minhas mãos tremendo. Finalmente digitei de volta, fale. Ele respondeu, ela me disse que vocês dois já tinham terminado. Ela disse que o casamento foi cancelado meses atrás. E você estava apenas ajudando-a a conseguir uma casa. Por culpa. Meu sangue ferveu. Estávamos noivos até o dia em que ela me enviou mensagem de texto de que tinha acabado. Aquele dia. Não antes. Ele ficou quieto por uns 10 minutos. Então disse, ela disse que você bateu nela. Senti o chão cair sob meus pés. O quê? Sim. Foi isso que ela me disse. Que ela tinha medo de você. Que você tinha problemas de raiva e costumava quebrar coisas quando estava com raiva. Sentei ali, atordoado. Nunca coloquei a mão em Sarah. Nunca levantei a voz de forma ameaçadora. O pior que tivemos foram discussões sobre tempo, como ela sempre colocava seus amigos em primeiro lugar e agendava nosso relacionamento como uma reunião. Violência física? Nunca. Nem perto. Você acredita nisso? Perguntei. Ele demorou um tempo para responder. Então, não. Não mais. Liguei para a doutora Lúcia na manhã seguinte e contei tudo a ela. Ela imediatamente apresentou um contra-relatório protetor, basicamente uma defesa legal preventiva caso Sarah tentasse fabricar qualquer alegação de abuso para ganhar simpatia no tribunal. Isso estava ficando mais sombrio do que eu jamais imaginei. Mas o e-mail final que chegou na sexta-feira veio do credor hipotecário. Não apenas uma atualização genérica, mas um pedido de desculpas pessoal. Eles haviam sido contatados novamente por Amanda Wise, perguntando se havia alguma maneira de prosseguir com o empréstimo para a casa sem mim. Sarah havia tentado falsificar um documento revisado, alegando que eu havia me retirado voluntariamente sem expectativa financeira. O banco sinalizou isso instantaneamente porque eu não tinha assinado nada. Ela havia forjado meu nome. Encaminhei o e-mail para a doutora Lúcia. Ela ficou em silêncio por 10 minutos. Então ligou e disse, isso é fraude. Podemos levar isso à polícia. Eu não queria isso. Ainda não. Só queria que acabasse. Mas parte de mim sabia que isso não havia acabado porque Sarah estava desmoronando e desesperada. As pessoas não caem silenciosamente. A semana que se seguiu pareceu um borrão. Todos os dias havia um novo desenvolvimento, uma nova crise que Sarah e sua advogada tentavam provocar. Era exaustivo. Mas, ao mesmo tempo, era satisfatório ver quão rapidamente ela estava perdendo o controle de tudo. Quanto mais ela tentava manipular a situação, mais se expunha. Recebi outra ligação de Lauren. Desta vez, sua voz estava em pânico.
Ela estava praticamente sussurrando, você não vai acreditar, mas Sara. Ela está dizendo a todos que sofreu um aborto espontâneo. Meu estômago afundou. O quê? Não quis gritar, mas simplesmente saiu. Ela postou sobre isso ontem à noite. E agora todos estão enviando suas condolências. Ela está dizendo às pessoas que perdeu o bebê logo após o término. Fiquei imóvel, absorvendo suas palavras. A pura audácia disso me deixou atordoado. Ela estava usando o aborto espontâneo como uma forma de suavizar a traição, de ganhar simpatia e controlar a narrativa, pintando-se como a vítima. Era esse o movimento? Eu não sabia se ela estava mentindo ou dizendo a verdade, mas sabia de uma coisa com certeza: Sara estava perdendo o controle. Ela estava se debatendo por qualquer maneira de voltar ao banco do motorista desta história, e agora estava usando um falso aborto espontâneo como sua fuga. Não demorou muito até que Amanda, sua advogada, contatasse a doutora Lúcia novamente. Desta vez, o tom era diferente. Em vez de agir agressivamente, tentaram soar conciliadoras. Entendemos que as coisas escalaram além do que antecipamos. Sara está lidando com alguns problemas pessoais, e queremos evitar qualquer conflito adicional. A doutora Lúcia não lhes deu folga. Ela as lembrou da tentativa de falsificação de Sara com a hipoteca, e disse-lhes, em termos inequívocos, que se Sara continuasse por esse caminho, haveria mais do que apenas uma disputa financeira. Não tenho medo de escalar isso, disse a doutora Lúcia firmemente. Vamos processar criminalmente se necessário. Não pude deixar de sentir uma estranha sensação de satisfação. Sara havia puxado tantos cordões nos bastidores, mas agora as cartas estavam na mesa, e eu não estava recuando. Ela não tinha ideia do que estava por vir. Naquela sexta-feira, recebi uma ligação do banco. Não era apenas sobre a hipoteca, era sobre os documentos fraudulentos que Sara havia apresentado. Eles haviam contatado as autoridades, e o assunto estava agora sob investigação. Sara havia cruzado uma linha, e não se tratava mais apenas de um noivado rompido. Tratava-se de atividade criminosa. Encaminhei o e-mail e os detalhes para a doutora Lúcia. Ela imediatamente marcou uma reunião com o escritório do promotor. À medida que os dias passavam, as tentativas de Sara de salvar sua imagem só pioravam as coisas. Suas postagens nas redes sociais tornaram-se mais erráticas. Selfies chorando, mensagens vagas sobre ser incompreendida e referências vagas a como algumas pessoas só querem destruir tudo de bom em sua vida. Ela passou de ser a mulher confiante e privilegiada que eu uma vez amei para uma mulher desmoronando, tentando desesperadamente se agarrar a qualquer coisa que pudesse. Eu não respondi. Recusei-me a me envolver. Não era mais apenas sobre o dinheiro ou a casa. Era sobre o fato de que Sara pensava que podia controlar tudo. Até mesmo eu. Ela pensou que podia me humilhar e sair ilesa. Mas a verdade era que eu era quem tinha estado no controle o tempo todo. Eu não precisava descer ao nível dela. Não precisava prolongar a feiura. Só precisava me manter firme. A ligação telefônica que mudou tudo chegou numa quarta-feira. Era o pai de Sara novamente. Mas desta vez, seu tom era diferente. Não era o tom frio e formal de um pai que tentava mediar. Desta vez, ele soava como um homem que finalmente tinha visto através das mentiras de sua filha. Preciso me desculpar, ele disse. Eu estava errado sobre tudo. Deveria ter sabido que algo estava errado. Sara. Ela tem mentido para todos nós. Era difícil até mesmo compreender o que eu estava ouvindo. Eu tinha passado anos tentando ganhar a aprovação deste homem, tentando provar que era bom o suficiente para sua filha. Só para perceber agora que eu era apenas mais um peão no jogo de Sara. Ele me contou tudo. Como Sara tinha estado se encontrando às escondidas com Lucas muito antes do nosso noivado terminar. Como ela havia fabricado as histórias da gravidez e do aborto espontâneo para manipular as pessoas ao seu redor. Como ela até pediu dinheiro emprestado aos pais para tentar manter a farsa. O tempo todo, eu estava bancando o tolo. Sinto muito, ele repetiu. Farei tudo o que puder para consertar as coisas. Vamos resolver isso. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria ficar enfurecido com ele por não ter visto antes, por ter permitido Sara. Mas outra parte de mim, a parte que estava começando a aceitar a verdade, sabia que nada poderia mudar o passado. Nada poderia tirar a dor ou a traição. Mas o que eu podia fazer, o que eu finalmente podia fazer, era seguir em frente. Completamente. Bloqueei o número dela. Apaguei tudo relacionado a ela da minha vida, das redes sociais a mensagens de texto antigas. Até devolvi algumas das coisas dela,
aquelas que eu sabia que ela mais sentiria falta, e as deixei na casa dos pais dela. Ela tentou entrar em contato mais algumas vezes. Mas àquela altura eu estava tão longe da pessoa que tinha sido, da vida que tinha construído ao redor dela, que simplesmente não me importava mais. E essa foi a parte mais difícil de todas, perceber que não importa o quanto eu a amei uma vez, a mulher que eu pensava que ela era nunca existiu realmente. Ela sempre esteve jogando um jogo, e eu era apenas uma das peças. 1 ano se passou desde aquele pesadelo. A vida de Sarah é uma bagunça. Pelo que sei, não me importo o suficiente para ficar de olho nela. Quanto a mim, segui em frente. Estou reconstruindo. Comprei um novo lugar, um que é todo meu. A hipoteca está em meu nome. E, pela primeira vez em muito tempo, me sinto livre. Mas nunca esquecerei a lição que aprendi com tudo isso. Não deixe a manipulação de outra pessoa definir sua vida. Eu fui uma pessoa tola. Mas não serei novamente.